Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 331 e minguando até 959 dias, 10 de novembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muito a paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, parte 9. Peço a vocês que sinalizem este vídeo e se inscrevam neste canal, que isto é importante. E deixa de ser esta vítima social, ok? No blog anterior, eu parei, falando do amor incondicional de Cristo, que nós estamos em Cristo, e o amor incondicional dos corpos. Ambos, eles vão se dividir em uma hierarquia, Por exemplo, se a gente for entender o processo da hierarquia, a gente vai sempre colocar Deus em primeiro plano de tudo, Aí depois ele vem e relaciona a humanidade com Adão e Eva. Então é assim, essa é é o amor incondicional de Cristo, aonde Deus relaciona as suas criaturas, as suas duas criaturas, para relacionar todos os outros corpos, certo? É possível compreender que essas criaturas, elas deixou de ser criatura a partir do momento que nós passamos a ser filho, a ser filho de Deus. Nós deixa de ser uma criatura. Aí as criaturas hoje está tudo como na expressão, na linguagem, certo? Na linguagem, na dimensão do bem e sobre o mal. Nos atos conscientes eles levam essas línguas para fora, mas alguns corpos, ainda que não entenda, eles ficam na imagem do homem, no corpo sacrificado, que vem aprovando essa ideia do anticristo. O sacrifício do corpo vida, ele faz a prova, que as pessoas, elas próprias, se condenaram, digamos assim, de uma certa forma, por causa do relacionamento, por não ter entendimento entre um relacionamento e outro, gerando conflito e confusão, Foi chegando até o fim, aí aconteceu essa imagem maior, que vem da própria consciência de Deus para a unificação de todos os corpos. Mas aí você compreenda, essa é a hierarquia do Cristo, que Deus habitou em Cristo e formou uma hierarquia, uma consequência para relacionar outros corpos. A hierarquia, quando a gente falamos de hierarquia, a gente fala uma ideia sobre o bem e também sobre o mal. Não é sobre o bem, porque quando a gente falamos de amor, a gente vai entender simples que o bem é só Deus, e se for relacionamento social é a consciência de um corpo comum. A hierarquia entre os corpos, ela vai se dividir em ideias familiar, certo? Em hierarquia familiar, ou seja, ela vem pelo pai, pelo pai e a mãe, depois filho, certo? Se a gente for olhar antes do pai e da mãe, aí vem os avós, Os avós, pai e mãe e filho. Certa circunstância dessa vida, desta relação, o filho ele vai se formar mais uma nova dimensão sobre um novo
relacionamento, mas eles não podem deixar a ideia de relacionar o pai dele incondicionalmente, porque é por causa da hierarquia. Mas então, quando o filho nasce, ele se trata de um novo começo, mas não de uma responsabilidade de onde que nós viemos, de onde, não deixando essa responsabilidade de entender a origem que nós viemos, porque se você deixar essa responsabilidade da nossa origem, do nosso pai, dos nossos avós, e se deixar, então você desconsidera todo o amor incondicional de Cristo, certo? E para você ter o amor condicional familiar, você tem que compreender o amor condicional de Cristo, porque ele se aplica no pai, na mãe, nas famílias, ok? Na hierarquia da família. E é por isso que tem, né, essa ideia, você tem avô, né, você tem mãe, você tem pai, bisavô, tataravô, aí é tudo dessa forma, ok? São linhagem que vem seguindo um padrão, que vem Deus lá de trás, por exemplo. Na minha família, da parte da minha mãe, tem Gregório, por isso eu herdei a ideia do Gregório. Na parte do meu pai é Toledo, por isso que eu herdei o Toledo da parte do meu pai. Para que essa hierarquia, a linhagem dessas hierarquias, elas continuam. E é assim que se forma o amor incondicional de Cristo, ok? É assim que forma. E para formar um amor condicional familiar, você tem que conhecer o amor condicional de Cristo, que são padrões familiares, é certo? Aí você vai compreendendo de todas as formas que existem essas ideias, certo? Eu estou procurando uma expressão bem mais apresentada e por isso a gente vai entendendo. Até então está bem claro para que vocês possam entender tudo que está sendo dito. Não tem dúvida sobre o que é amor incondicional de Cristo, o que é amor condicional de familiar, certo? Familiar. Porque quando se trata, é quase as mesmas coisas. Mas aí, o que eu quero dizer? Quando começa uma nova caminhada, vai entrar ali o pai e a mãe e depois o filho, certo? Nova caminhada, porque vai começar uma nova educação de um novo filho. Porque esse filho é ele que vai representar uma nova formação, certo? De uma nova. Sempre quando nasce um filho, é a ideia de começo, de um começo, certo? Aí você vai ver quem é a mãe do filho, quem é a mãe desse filho que está nascendo. Esses, então, vai pegando, ele vai ter que ser, ele vai ter que ser obediente ao seu pai e sua mãe, os seus avós, e assim consequentemente. Vamos entrar nesse contexto. Vamos lá. O amor incondicional de Deus, parte 9. O relacionamento social ele vai se aplicar de acordo com as condições físicas e mentais ou por uma postura política social e de forma que o maior é o relacionamento social do menor. E assim como o pai e a mãe se unem com as mesmas condições para cuidar de vossos filhos, e que nesta causa o filho é dependente do relacionamento sociais de vosso pai, sendo este o relacionamento social de vossos filhos. Como eu estava tendo dito antes, foi bem explicado esse contexto, né? Vamos formalizar ele de novo, porque eu quero formalizar ele mais, porque esse texto falou tudo que eu estava explicando antes. Como o blog diário é uma continuação, então este texto foi muito explicativo. Vamos lá de novo. O relacionamento social, ele vai se aplicar de acordo com a condição física e mental ou por uma postura política social ou de forma que o maior relacionamento social do menor. O maior é o relacionamento social do menor, ou seja, o pai é o relacionamento social do filho, porque o filho ele vai se tornar dependente e por isso é considerado melhor. Assim como o pai e a mãe se unem com as mesmas condições para cuidar de vossos filhos, e que nesta causa o filho é dependente do relacionamento social
de vossos pais, e sendo estes o relacionamento de vossos filhos. Perfeito, bem explicadinho, ok? Da a compreensão, o que foi explicado é bem exato. Você entendeu por que que quando o filho nasce, começa uma nova formação, uma nova conscientização, um novo tratamento, um novo renovando tudo, porque o filho ele vai marcar um tempo de uma nova família, vai nascer uma geração, vai vir sobre esse filho que nasceu, vai começar uma nova dimensão, é um começo, certo? Deus, quando a mãe coloca esse feto para fora, ele se torna filho de um casal, né, de um casal, então ele vai ter um novo começo, um novo tratamento, de forma que o filho ele sempre vai ter, né, vai ter que ter submissão pelo seu pai, e o pai vai ter que ter responsabilidade sobre esse corpo que está dependente dele, ok? Isso é bem claro, tem tudo dentro da sociedade, né? E de forma que isto vai nos esclarecendo nas nossas consciências. Vamos para o próximo contexto, ok? O amor incondicional aplicado na consciência de um filho é de sujeitar o seu pai e sua mãe e dando a estes poderes sobre o bem e sobre o mal, de forma incondicional. E de forma que o mal é apenas uma repreensão dos falsos ensinamentos, e como há muito filho tem o mal como um bem, desejando as coisas de sua sociedade e se perdendo sobre os vossos desejos e que muitas das vezes são negados. Hoje é muito comum você vê os filhos corrigindo, os pais corrigindo seus filhos sobre o excesso de internet, de acesso à internet, sem querer estudar, sem querer. Isso é uma coisa que ele tem de bem para ele, mas aí ele vai se ausentar das outras responsabilidades. O que eu quero que vocês entendam? Para o filho, isso vai ser mal, porque os desejos dele estão sendo frustrados no corpo. Quando os desejos estão sendo frustrados no corpo, ele já está começando a relacionar uma boa coisa para a sociedade futuramente. Porque se ele entendeu que o celular não é uma coisa importante, o que é mais importante são os conhecimentos básicos, né? Sobre essa ideia de alfabetizar uma criança, se ele agora ele não compreende, mas no futuro os pais dele estão conscientizando e estão preparando ele para relacionar outras pessoas de uma forma expressiva, com conhecimento. No futuro ele vai escolher uma profissão, vai trabalhar sobre aquilo, ele vai criar uma família, ele vai ter uma família, já vai ter uma família, vai ter outras responsabilidades, outras pessoas vão depender dele. Aí na hora que ele nasce uma dependência desse relacionamento que foi formado por um pai e uma mãe, já vai começar uma nova família, né, uma nova estrutura, né, e assim que vai formando essa estrutura do corpo, a estrutura da família, aplicado no corpo, ela vem pelo pai, pela mãe e pelo filho, certo? E a estrutura da família aplicada no Cristo vem por uma hierarquia sobre a criação de Deus, sobre tudo aquilo que Deus veio ter criado, né? E que hoje não estamos mais nessa glória, nessa dimensão da nossa origem, de tudo que Deus veio criar. Nós estamos no Cristo. O Cristo é uma formação de Deus e da mesma forma. Mas aí o que acontece? Então o amor incondicional de Deus vai cair pela hierarquia e eles vão ter consciência sobre o bem e o mal e vai relacionar a humanidade toda dessa forma que acontece na família. Você vê que todas as coisas ela vem se repetindo para nós, não temos dúvida. Tudo que Deus fez está dentro da sociedade, tudo que Deus fez está dentro da sociedade, está tudo aí bem esclarecido para vocês. Todo mundo vive isso no dia a dia, de uma forma inconsciente ou consciente. Muitas pessoas fazem isso automaticamente, de uma forma inconsciente. Elas entendem na sua consciência que os filhos são dependentes, né? O pai entende que os filhos são dependentes. Muitas vezes eles nem percebem o que ele está fazendo. Por quê?
são coisas comuns dentro da sociedade. Eles não têm essa percepção. Mas aí então vocês compreendem, entenda isso separadamente, porque o relacionamento de Deus, o amor incondicional de Deus, aonde tem o poder sobre o bem e o mal, começa assim, dessa forma, com essas estruturas aqui. Adão e Eva, os 6 filhos de Eva, e vai ser, hoje tem muitos que têm consciência no mundo todo que trabalha aplicado em posturas políticas dentro da sociedade. Eles também exercem essa funcionalidade de manifestar o amor incondicional de Deus, certo? Vocês que muitas das vezes ficam aí se cuidando apenas da sua vida, não quer se importar com o relacionamento social, entenda e fique alerta para que vocês não trazer cumplicidade para os seus corpos, certo? Muitos desses atos, eles estão representando a consciência de Deus, tá? Aí vocês vai fazer uma guerra, vocês entendam que vocês podem estar lutando com o próprio Deus. Aí, quando os seus corpos começarem a se manifestar em crise, aí vocês compreendam, porque isso é uma consequência do que vocês estão fazendo de mal. E que hoje as coisas estão bem claras, que tudo que Deus formou está dentro da sociedade, certo? E que vocês devem ter consciência em tudo que está dentro. Ou vocês pensam que Deus, ou vocês pensam que nem um ateu, né? Por exemplo. Criou uma explosão, o homem passou a existir, não tem ninguém mais cuidando disso, né? Não tem responsabilidade, não tem ninguém mais olhando. Não faça isso, vocês vão gerar cumplicidade para os seus corpos vai ficar negado para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, vocês vão ficar um desgraçado no corpo, e no futuro, se vocês não se libertarem, a tendência é só piorar, só trazendo cumplicidade, só absorvendo. Porque quando você tem uma seta pequena dentro de você, uma seta pequena e que seja negado, essa seta pequena pode se transformar em uma explosão, uma bomba enorme para o seu corpo de atos consequentes para você, certo? Vocês compreendam isso de todas as formas e comece a colocar isso na sua consciência, se posiciona no seu lugar, cuida da sua vida, certo? E pare de gerar atos consequentes para os outros, certo? Porque isso é sério. A consciência do corpo interiores são ensinamento e uma hierarquia de Deus. E sua explicação está no início deste título. Sendo assim, podemos conhecer que a consciência do corpo interior é uma formalidade da glória de Deus e de Cristo, e de forma que o Cristo é o amor incondicional de Deus e que podemos conhecer como graça de Deus. E o anticristo é o firmamento desta graça para que todos os corpos fiquem unidos por uma só graça. Sendo o anticristo, este mesmo é o amor incondicional de todos os corpos, aonde um corpo e outro deve permanecer flexionado no corpo de sua origem, para que o mal de um corpo não seja o mal de outro corpo, e para que todos os corpos fiquem conscientes em vossas consciências. No corpo interiores, aonde o amor de Deus prevalece. Vocês entendem isso? O Cristo é a graça de Deus, né? O Cristo é o amor incondicional de Deus, sendo este a graça. Existem várias expressões para explicar o Cristo. O Cristo hoje dentro da sociedade, ele tem várias expressões, várias flexões para ele. E é comum. Tudo que se torna, começa no poder de Deus, aí vem para Cristo, e o Cristo vai representar uma forma negada desse poder, aí ele vai representar todos os corpos, aí todos os corpos vai representar toda a terra, né? Todo o globo, aí hoje ele já está representando a internet, a baleia espiritual de Deus, de forma que as pessoas não vão escapar, certo? Os juízes delas vão chegar.
de uma forma ou do outro, ou pelo bem que elas produziu, ou pelos mal mesmo que ela produziu. E se é mal, ela vem muito representado pelo anticristo. Aí o que acontece? O anticristo é a flexão deste corpo emocional, é a autoridade que Deus dá para os atos se expressar sobre o bem e sobre o mal. Mas muitos corpos desse usam o anticristo de uma forma indevida para gerar, e essa forma indevida, ela vai gerar atos consequentes, vai gerar prejuízo para o relacionamento social e, consequentemente, esse prejuízo ele vai voltando para o seu corpo, vai se enchendo de cumplicidade, de uma forma que no futuro, ele, né, num tempo próximo, ele mesmo não vai conseguir suportar nem ele é tão intolerante, tão ignorante, tão soberbo, né, de si mesmo, tão estúpido, que ele mesmo não vai querer estar presente dentro dele. Ele vai olhar para o espelho, né? Vai ver aquela imagem e vai dizer como que você é feio, como que você é ignorante, estúpido, eu não te suporto. Existem pessoas, aí as pessoas boas já ao contrário, já olha para o espelho e vai dizer, nossa, que pessoa bonita, nossa, que legal, né? Deus formou você uma coisa boa, você é uma pessoa consciente, você trata as pessoas bem, você está produzindo boas coisas para a sociedade, enquanto o outro já olha para o espelho e já vê uma crise, né? Não gosta de uma coisa nele, não gosta de outra e tal, não tem aquela consciência espiritual, não tem aquela consciência do seu corpo interior, né? Relaciona só crise para o outro, não vai ter aparência boa, não vai ter. Pode ter uns olhos verdes, bonito, cabelo do lado, sei lá, todas as aparências que as pessoas assediam pelo sexo, não vai dar certo, não vai dar certo. Feio é feio, pessoa feia é feia, ela não se comporta, não tem educação, não tem respeito a si próprio, não tem respeito aos seus relacionamentos sociais. Eles são feios, eles são feios, são feios, são pessoas que não dá para suportar, e de forma que ele mesmo, nem ele mesmo suporta ele mesmo, ok? Vou fazer a outra parte, a 10ª parte. Peço a vocês que acompanhem tudo, se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.